Gálatas, no capítulo 6 e versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: desde agora ninguém me inquiete, ou me tire a paz, ou me incomode, vai depender da tua tradução, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Meus irmãos, Paulo aqui, ele não estava falando somente de marcas, né? Aquelas marcas físicas, aquelas marcas visíveis, aquelas marcas que todo bom soldado precisa ter. Existem pessoas que dizem que você conhece um bom soldado pelas marcas de batalha que ele tem. Só que um bom soldado, ele não guarda somente marcas visíveis. Toda uma trajetória na vida de um homem, não somente de um homem de Deus, mas de um soldado, alguém que batalha, alguém que guerreia, alguém que vai atrás daquilo que deseja, ele vai ter algumas marcas na vida dele. Algumas marcas vão ser físicas e vão ser até mostradas algumas vezes com orgulho. Mas outras marcas não são físicas, algumas marcas são espirituais. Paulo possuía esses dois tipos de marcas. Ele possuía as marcas físicas e ele possuía também as marcas espirituais. As marcas sempre estão presentes na nossa vida, irmãos. Nós não temos escolha. Nós não podemos escolher de não ter a nossa vida, a nossa trajetória marcada. Isso nós não temos essa escolha. Algumas coisas nós escolhemos, algumas marcas na nossa vida nós escolhemos. Mas Paulo, como um crente firme, maduro, homem de Deus, ele disse: desde agora ninguém me incomode, ninguém me inquiete, porque eu conheço o Deus que eu sirvo, eu sei aquilo que eu passei para chegar até aqui, então eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. E só você sabe as marcas que você carregou para chegar até aqui, para chegar até esse culto. Então existem algumas marcas, irmãos, que nós carregamos. Outras marcas, irmãos, nós carregamos, mas nós não queríamos carregar essas marcas. A Bíblia é cheia, irmãos, de marcas, homens que têm suas vidas marcadas. Nós vamos ver Moisés, tem uma vida marcada, tem uma trajetória toda marcada. Nós vamos ver Daniel, que tem uma trajetória toda marcada. Elias tem uma trajetória toda marcada. Então existem algumas marcas que nós queremos carregar e outras marcas não dependem de nós, irmãos. A Bíblia vai dizer que quando um homem tinha uma dívida para um senhor, ele tinha que trabalhar alguns anos para pagar aquela dívida, para quitar aquela dívida. Então ele ia trabalhar e ficava algum período trabalhando, e às vezes ali ele instituía uma família ali naquele lugar. E o seu senhor, por muitas vezes, tratava ele com amor e com carinho. E cumprindo determinado tempo, pago aquela dívida, o seu senhor tinha que pegar ele e levar até um juiz, e lá na frente do juiz, ele tinha a opção de sair dali livre, ou furar a sua orelha, por amor ao seu senhor, e ele agora, com a orelha furada, o seu senhor possuía o direito sobre aquela pessoa. Alguém para fazer tal marca na orelha, ele tinha que ter um amor muito grande pelo seu senhor. Você está aqui nesta noite, você poderia estar em qualquer lugar, dentro da tua casa, passeando. Eu creio que você está aqui porque você ama o Deus que você serve nesta noite. Outra marca que a Bíblia nos declara, irmãos, a Bíblia vai dizer que quando o povo estava escravizado no Egito, Deus usa a vida de Moisés para livrar o povo. Deus fala para Moisés: Moisés, olha, para cada pai de família, pegue um bezerro de tal data, de um período, e pegue aquele bezerro, mate aquele bezerro, asse a carne, comam a carne com ervas amargas, porém o sangue daquele cordeiro você passe nos umbrais da porta, e o umbral da
porta que tiver com o sangue do Cordeiro, o espírito da morte vai passar e aquela casa não terá dano algum. Então essa é uma marca que até hoje nós pregamos. Nós estamos aqui, estamos de pé, estamos caminhando, não é porque somos bonzinhos, não é porque somos intelectuais, nós estamos de pé porque a marca do sangue do Cordeiro está sobre a minha vida, está sobre o meu ministério, está sobre a minha casa, está sobre o meu emprego, é por causa da marca do Cordeiro, aleluia. É a marca do Cordeiro que nos mantém de pés, irmãos, aleluia. Muitos homens têm a vida marcada, irmãos, mas eu vou adiantar um pouco a minha mensagem, porque as horas são passadas e não quero cansar os irmãos. Moisés teve a vida marcada, Josué teve a vida marcada ao passar o Jordão. Elias teve a vida marcada quando disse, olha, bota mais água aí, a lenha está muito seca. Mas tem um homem da Bíblia que eu sou apaixonado na história dele, irmãos. O nome desse homem é Asaf, ele teve a vida marcada. Mas para que você entenda a mensagem nessa noite, deixa eu explicar para você quem era Asaf. Asaf, ele era o cantor mor do rei Davi. Ele compôs 12 salmos, acostumado no lugar santíssimo. Fazia o louvor dentro do templo para que a presença do Senhor descesse dentro do templo. Ele era um homem muito experiente. A Bíblia vai dizer, irmãos, que no período do nascimento de Asaf, Saul era o rei de Israel ainda. Mas Saul já estava desviado, não dava importância nenhuma para os cultos de adoração a Deus. Nesse período, Asaf tinha 5 anos. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Saul morre na guerra, os irmãos conhecem a história. Davi, ele torna-se rei de Israel. E Davi, ele é o homem segundo o coração de Deus. E o homem segundo o coração de Deus, a primeira atitude dele como rei é ir buscar a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus. A Bíblia vai dizer que Davi, ele vai atrás da arca, irmãos. Davi organiza as coisas e vai atrás da arca que estava na casa de Abinadab. A Bíblia vai dizer que quando Davi vai, ele pega a arca e vai trazer a arca num carro de boi. E tinha um crente ali cuidando da arca, de nome Obed-edom, de nome Uzá, irmãos. Quando a arca mexeu em cima do carro de boi, ele foi segurar a arca pelo amor que ele tinha na obra de Deus. A Bíblia vai dizer que ele morre, Davi fica temeroso, ele diz, não, eu não posso. Ele pega e manda a arca para a casa de Obed-edom. Irmãos, a arca fica na casa de Obed-edom 3 meses. A Bíblia vai dizer que Deus abençoou a casa de Obed-edom, irmãos, porque a arca estava ali. E se tem uma coisa, irmãos, que você pode até levar para a vida, o que eu vou falar aqui, é que aquilo que Deus não revela, o povo conta. Isso é verdade. Você vai ficar, as notícias são muito rápidas. Aquilo que Deus não revela, o povo conta. Você fica sempre sabendo. E chegou até o conhecimento de Davi, pastor, que Deus tinha abençoado a casa de Obed-edom. Davi, ele fica ansioso para trazer novamente a arca para Jerusalém. Ele reúne alguns anciões e fala, olha, nós precisamos ir buscar a arca. Os anciões falam para ele, Davi, para com isso, Davi. Cada vez que nós vamos atrás dessa arca aí, morre um monte de gente. Davi, para com isso, desiste disso daí, Davi. Nós temos aqui artesões, nós temos aqui madeira, nós temos aqui ouro. Para com isso, Davi. Faz aqui, manda fazer. Faz até maior, faz mais pesada, faz mais valiosa. Davi disse, não, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo o que tem lá naquela arca, não tem em lugar nenhum. O valor que tem naquela arca não tem em lugar nenhum. Ah, irmão, não troque a presença genuína.
Não troque a presença original. Tentaram convencer a Davi, irmãos, a fazer outra, a trocar. Não abandone a presença original por qualquer vento. Não abandone a presença original por qualquer barulho. Não abandone a presença original por nada nesta vida. Alaga, macharai. A Bíblia vai dizer que Davi agora ele organiza tudo certinho, porque tem gente que quer a presença de Deus, mas não quer gastar nada. A presença de Deus tem um custo, irmãos. A Bíblia vai dizer que Davi organiza tudo certinho, os levitas vão, anda um pouquinho, sacrifica, anda mais um pouco, sacrifica. A Bíblia vai dizer que a cidade para. A presença de Deus está tornando novamente para a cidade, é uma festa muito grande. As pessoas estão atônitas, a arca está chegando. É nesse momento que entra, irmãos, o personagem da minha pregação. A Bíblia vai dizer que Asaf tinha 5 anos nesse período. O rei vinha dançando, pulando, alegre, irmãos. Tamanha alegria de trazer novamente a presença de Deus para Jerusalém. A Bíblia vai dizer que Asaf ele olhava de longe, um menino de 5 anos, mas ele não se conteve apenas olhar, aleluia, a presença de Deus chegando e o rei pulando. A Bíblia vai dizer que Asaf ele rompe a barreira, sai correndo de encontro a Davi, se lança nos braços de Davi e recebe de Deus, através da vida de Davi, a unção de adorador, aleluia. Aleluia, a Bíblia vai dizer que a unção de adorador transforma a vida de Asaf. Asaf torna-se um adorador, irmãos. A Bíblia vai dizer que Asaf ele era amigo do rei Davi. Ganhou alguns presentes de Davi. Você pensa, pastor Marcos Tober, que coisa linda. Você se assentar no terraço do palácio e poder dedilhar uma harpa com o rei Davi. A presença de Deus está novamente em Jerusalém. Irmãos, a Bíblia vai dizer, irmãos, que Asaf, ele fazia o louvor no templo e a presença de Deus descia dentro do templo. Irmãos, mas, como tudo na vida passa, e o tempo passa para todo mundo, a Bíblia vai dizer que o rei Davi morre, e Asaf, ele se aposenta. O tempo vai passar para todo mundo. O tempo passa para todo mundo. A Bíblia diz que o rei Davi morre, e Asaf, ele se aposenta, ele para de fazer o louvor. Ele para de louvar ao Senhor dentro do templo. E no Salmo de número 73, irmãos, aquele homem experiente, aquele homem acostumado no lugar santo, aquele homem que quando ele dedilhava seu instrumento, a presença do Senhor vinha para dentro da igreja. No Salmo de número 73 vai dizer que ele desviou o olhar. O Salmo de número 73 diz: verdadeiramente bom é o Senhor para com Israel e para com os limpos de coração. Quanto a mim, quase escorregaram os meus pés, porque eu tinha inveja do ímpio ao ver a prosperidade do soberbo. Asaf começou a olhar lá para fora, começou a olhar para o mundo, irmãos. E a cobiça foi entrando dentro do coração de maneira que ele quase se desvia. O tempo foi passando, irmãos. Davi morre. Salomão assume o reinado. Só que antes que Davi morresse, ele passou um compromisso muito valioso para seu filho Salomão. Que está lá no livro de Crônicas, no capítulo 29, quando Davi diz: meu filho Salomão é jovem, ainda inexperiente, mas é o único a qual Deus escolheu Salomão para fazer. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Asaf, ele se aposentou. E agora os dias iam passando, irmãos. E de vez em quando, à noite, Asaf passava por um baú que ele tinha, presente do rei Davi. E ali estava o seu instrumento, ali estava a sua roupa de linho fino. Ele olhava para aquilo ali, mas não tinha mais coragem de vestir.
Ele tinha vergonha. O tempo vai passando, Asaf passa por aquele baú, olha. Ele vai até a janela da sua casa e fica olhando. Mas teve uma dessas noites, irmãos, que Asaf vai, olha para aquele baú que estava ali. E ele não somente olha, ele abre, ali estava o seu instrumento, presente do rei Davi. Ele pega aquele instrumento, ele tira o pó daquele instrumento. Ele afina como nunca afinou aquele instrumento. Ele se assenta na janela e começa a dedilhar aquele instrumento. Ele começa a olhar as estrelas e começa a adorar a Deus. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que nesta noite ele não canta um dos seus salmos. Ele canta um salmo que é dos filhos de Corá, que diz assim: como a corça anseia por água, como terra seca precisa da chuva, o meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. A Bíblia vai dizer que naquela madrugada, Asaf não se contém e começa a dedilhar, e começa a louvar, e começa a adorar. A presença de Deus toma conta da vida de Asaf. Ele começa a adorar, as lágrimas começam a correr dos olhos dele, e ele é renovado por Deus naquela noite. Ai, irmão, se você soubesse o que Deus tem para a tua vida. Ai, irmão, se você soubesse, aleluia. Aleluia. Neguiou, de flaga, macharai. A Bíblia vai dizer que Asaf dorme aquela noite como nunca dormiu as outras. Ao amanhecer, diz que tinha na frente da casa de Asaf um homem com pergaminho escrito pelo rei Salomão. Aleluia. E nesse pergaminho estava escrito assim: querido Asaf, o rei Davi, meu pai, reinou com integridade e sempre buscou a presença de Deus de todo o seu coração. Desejou construir um templo, porém Deus não permitiu, mas permitiu que eu fizesse. O templo está pronto e precisa ser inaugurado. Eu tenho vários músicos sob o meu comando, mas para inaugurar o templo eu preciso de alguém que possua a marca, aleluia. Asaf reúne a sua família e começa a chorar, e ele diz: eu ainda sou capaz. Deus ainda precisa de mim. Deus ainda precisa de mim. Asaf reúne a sua família, ele se alegra na presença de Deus. Ele recebe nesse dia um renovo. A Bíblia vai dizer que toda a família se alegra, irmãos, aleluia. Aleluia. A data é marcada, a cidade novamente está em festa, o templo está pronto. O templo foi construído com aquilo que de melhor tinha. O templo está pronto e precisava ser inaugurado. Aleluia. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Asaf ele morava na periferia de Jerusalém, num lugar humilde, simples, era levita, vivia daquilo que as outras tribos pagavam, devolviam. Então a cidade está em festa, todo mundo está atônito pela inauguração do templo, todo mundo está eufórico pela inauguração do templo. As pessoas se reúnem na porta do templo e Salomão diz: não, ninguém vai entrar. Não pode entrar não. As pessoas perguntam: mas por que não podemos entrar? Ei, está faltando alguém. Nós estamos esperando alguém que está responsável de vir organizar e fazer o louvor. Ah, irmãos, quando Asaf vem com a sua família, quando Asaf vem com a sua família, as pessoas olham para Asaf e não acreditam, porque ele. Asaf vem de um lugar humilde, as pessoas olham e não acreditam, porque ele. Eu tenho dinheiro, por que não eu? Eu tenho posição, por que não eu? Ah, irmão, o que Asaf tinha não se comprava com dinheiro. O que Asaf tinha não se comprava com posição.
O que Asaf tinha não se comprava com favor, irmãos. O que Asaf tinha, irmãos, não era algo desta terra. O que o Asaf tinha era diferenciado. O que o Asaf tinha era um presente dado direto do céu, do trono de Deus. As pessoas não entendiam. Aleluia. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Asaf vem passando. Ele vem chegando. Os outros músicos olham para ele e não acreditam. O que esse idoso está fazendo aqui? Não. Irmão, só que um adorador de verdade, ele tem uma diferença muito grande. Um adorador de verdade tem uma diferença muito grande, irmãos. Há muitos cantores. Há muitos bons músicos que entoam belas notas. Lindos acordes. Uma composição de voz muito boa, muito linda. Dividem vozes. As pessoas derramam lágrimas. As pessoas ficam emocionadas com uma boa música. Ah, irmãos, mas quando um adorador abre a boca, quando um adorador abre a boca é diferente, irmãos. Quando o adorador de verdade abre a boca, irmãos, é diferente. A primeira coisa que acontece é que o inferno estremece quando um adorador abre a boca. Satanás, ele fica bravo, irmão. Satanás, ele fica invejoso. Ele olha o que esse ser limitado está fazendo, o que essa criatura limitada está fazendo. Era eu que fazia lá no céu. Ele não acredita que Deus derramou a sua misericórdia e graça sobre as nossas vidas. Quando o adorador de verdade abre a boca, o inferno estremece. Aleluia. A segunda coisa que acontece, irmãos, quando o adorador de verdade abre a boca, ele muda a atmosfera. No Salmo número 29, Davi falou: Senhor, a Ti eu elevo a minha alma, aleluia. A adoração de Davi não era para as pessoas que estavam ao redor dele, irmãos. A adoração de Davi, ela ia direto para o trono da glória, chegava como cheiro suave às narinas de Deus, aleluia. E a terceira coisa que acontece, quando o adorador de verdade abre a boca, é que Deus se levanta do trono, aleluia. O céu entra em movimento. Deus pode dizer, e todo mundo quieto. As pessoas, os anjos não entendem o que está acontecendo, Jones. Aí ele diz: ei, tem um adorador de verdade. Ei, tem um adorador de verdade. Tem um adorador de verdade agora me adorando lá na terra. A cidade está em festa. Asaf vem com seu instrumento. As pessoas olham e não acreditam. Asaf entra dentro do templo, irmãos. E quando ele entra dentro do templo, a Bíblia vai dizer que quando ele começa a entoar o seu hino, a sua adoração, uma nuvem de glória toma conta do templo. Ah, como é lindo um adorador de verdade. Como é lindo um adorador de verdade. Ah, Senhor, como é lindo quando um adorador de verdade abre a sua boca. Asaf, ele adorou a Deus porque ele estava com saudade de sentir a presença de Deus. Deus lá dos altos céus derramou sobre Asaf a sua misericórdia, e assim ele está com saudade de ouvir a tua adoração também. Quanto tempo faz que você não sente mais a presença de Deus? Quanto tempo faz que você não fala mais em mistério com Deus? Ah, pastor, mas eu sou batizado, eu sou batizada, e há muito tempo eu não sinto mais a presença de Deus. É noite propícia, Ele quer te renovar nesta noite. Aleluia.